Olá, meus amigos capivarescos. Eu disse que eu ia trazer uma derrota, certo? E é uma derrota da passagem a abertura já consolidada, os dois jogadores jogando na parelha, e eu cometi um erro que custou a partida, um erro que colocou uma peça em posição que, se eu fosse recapturar, eu perderia dois peões. Então, e o oponente acabou ficando com um par de bispos no centro, já com dois peões de vantagem, não tinha muito mais o que fazer. Inclusive, eu vou mostrar aqui embaixo, ó, quando você pede análise no Lichess do computador, você vê que foi uma capivarada, tá? 88 de precisão. E o cara preciso até o fim, 96%. Você tem aqui embaixo, ó, análise do computador, tá vendo como é que estava o aparelho? Teve um vacilo aqui, uma recuperação e depois de ladeira abaixo, a partir do lance errado, tá? Então, botando aqui, eita, mexi errado. Eu não quero mostrar tudo, quero mostrar só a partir de um dado momento. Que ele rocou, tá? Então você vê que tá no 11º lance. Você vê pela numeração aqui, ó, 0,1, então tá empatado. Puxei a torre, ele bloqueou a diagonal do meu bispo, eu movi o cavalo no centro, ele puxou o cavalo para cá, já colocando o bispo, né, aqui ameaçando meu cavalo. Eu botei outro peão ali. Se tomasse, eu ia tomar com esse peão de F4. E aqui ele dá uma vantagem sutil para as brancas, que seria provavelmente uma troca. A captura aqui do. Deixa eu ver, eu fiz bispo. Vamos ver essa variante. O que é importante salientar nessa partida, né? Por causa de um lance eu perdi a partida. E são nesses momentos que você tem que queimar o relógio. Porque, se eu não me engano, uma partida de 5-3, que eu ainda tinha 2 minutos e meio a 3, ou seja, você tem metade do tempo. Então são nessas horas que você tem que fazer pequenos cálculos para ver se você obtém uma vantagem ou uma troca, um ganho de peão. Aqui ele aconselhava continuar não com o bispo desenvolvendo a peça aqui, mas sim capturando o cavalo. Peão captura, cavalo captura bispo. Ele tem que retomar aqui e você ganha esse peão do centro aqui. É lógico que ele está com esse bispo na diagonal grande, pronto para capturar esse peão a qualquer momento, dando cheque, né? Então, não é uma extrema vantagem. Você vê, a branca está com menos de meio peão de vantagem nessa variação. Outra variação possível seria puxar a torre, ao invés de mexer o cavalo para B6. Então, a gente tem essas duas opções. Mas voltando para a partida, depois do bispo D2, ele visa tentar capitalizar mais um ataque aqui no meu bispo. Eu parei com um peão igual a ele. Ele puxa o bispo para trás, ele quer conservar o par de bispos que eu poderia ter tomado com o cavalo. Nessa outra variante que a gente viu, né? Tinha essa captura de um bispo em algum momento, se não me engano. E manobrei o cavalo para cá, dando vantagem para ele. Então não foi um lance muito bom, deu meio peão de vantagem, tá? Aqui, vamos ver o que ele recomendaria. Tô sem as linhas. Ó, vocês têm que futucar aqui nas opções do mostrar as variantes, notação em linha, e por aí vai. Vamos ver se vai aparecer agora. Sim, agora aparecem as linhas de notação. Eu escolhi 4 linhas, não precisa disso tudo, você pode botar 3 só. Então vocês têm que futucar aqui um pouco esses menus, tá? Isso aqui é para mostrar uma jogada possível, futura, perigosa. Bom, a gente pode fazer um vídeo só de como mexer no Stockfish, né? Nessas opções. Notações em linha, se não for notações em linha, tá.
Então você vai botando as opções aqui que você quer. Seta do melhor movimento. Ó, ele mostra o que que deveria ter sido feito. Mas enfim. Então, para não confundir, eu vou tirar essa seta do melhor movimento. Seta das variantes. Ativa escala de avaliação. Textos on the board. Deixa assim. Então, o bispo é 8. Ele falando que o melhor lance era bispo para cá, para C6. Bom, cavalo F3 é aquele lance que eu tiro e diminuo a minha vantagem. Quer dizer, o cavalo foi, o cavalo voltou, mas voltou para defender aqui no centro. Ele vem com o bispo para C6. Eu movo o bispo para D1. Não estava fazendo muita coisa lá, a não ser que fosse dar uma capturada aí, tá? Fiz errado. Cadê? Bispo B5. Putz, apertei. Eu pulei. Foi erro meu, tá? Eu vou ver se eu corto essa parte no vídeo. Voltando ao bispo D2, A5, A4, bispo E8, cavalo que recuou. Vamos continuar daqui. O bispo ele mexeu de novo para reforçar o centro. E eu mexo o bispo para baixo para D1. Vou na setinha que aí não tem erro. Cavalo C4 atacou o bispo e atacou o peão de B2. E eu capturei. Ele recapturou. E aqui o bispo ficou numa função de peão. Defende o de B2 e ao mesmo tempo defende o de D4. Ele ameaçou o peão de F4. Defendi porque o bispo das casas brancas de D1 está defendendo o cavalo. E aqui ele centraliza novamente. Aqui foi o erro, tá? O lance correto era cavalo para E5, voltar lá para o centro, porque ele corta o bispo aqui. Quando eu fiz cavalo para D2, ao blunder, ele simplesmente captura. E quando você. Aí eu fiquei pensando bastante tempo que eu vi que fiz cagada. Comentei até com o cara, putz, que lance horrível e tal. Ele falou, pô, você não tá sozinho nessa e tal. Foi até um cara gentil, viu cagada, mas não ficou espizinhando. O que que acontece aqui? À medida que eu capturo o cavalo, cai o peão cheque e vai cair o peão de B2. Aqui a partida está praticamente perdida, porque ele está com um par de bispos, com o centro mais ou menos dominado, ameaçando a torre. Eu vou perder um lance deslocando a torre. Não vou poder capturar aquele peão lá no fundo, porque está defendido pelo bispo centralizado. E nesse momento eu vi que a partida estava perdida. Eu ia desistir aqui, mas eu resolvi continuar um pouco. Falei, vai que o cara faz algum erro. Mas eu até falei para ele assim: teus bispos centralizados agora, depois mais dois peões depois dessa aquela cagada, não tem mais partida. Mas como um amigo meu, Pedro, fala: não desiste logo, tenta mais um pouco, porque é blitz e tal, pode aparecer um erro. Mas aqui o cara estava muito sólido, ó. Dois peões contra um na ala da dama, dois bispos centralizados, as torres vão entrar em jogo muito em breve. E eu estou praticamente barrando. E aqui ele recomendava, quis fazer a troca de bispos, ele com peão, quis tirar o par de bispos, mas ele com peão na frente acaba ganhando, já está dando como 5 pontos na frente, é muita coisa, quase como se fosse tivesse uma torre entre material e posicional, que hoje o computador analisa muito não só o material, mas a posição. Ele aceitou a troca, eu troquei, botou torre na sétima fileira, né? Na segunda fileira, no caso que eu estou de branca, mas sétima fileira em relação a ele. Quando você tem uma torre na sétima fileira, ela é quase que uma dama. Você vê que ela está dando eixo de ataque aqui junto com esse bispo, ó. Aí eu joguei mais uns lances, bispo interceptando, mas não vai fazer muita. Vai trazer a outra torre para deixar aqui no fundo. O que que eu fiz? Botei o rei atrás. Ele
ameaça o peão com a torre em A2, ao mesmo tempo já prepara para puxar a outra torre para C2. Capturei. Ele resolveu capturar, ele podia ter não capturado e ter colocado a torre em C2, ó. A máquina até está ali em cima dizendo que é a melhor continuação, tá? Não era capturar, era dobrar a torre aqui, que depois botando esse bispo vai cair esse outro bispo aqui. Percebe? Então, uma partida em que as pretas estão dominando e aqui eu abandonei. Beleza? Então, qual é o exemplo típico dessa partida? Você está com tempo no relógio, você faz uma jogada em 3, 5 segundos, que pode custar a tua partida toda. Então, muitas vezes, em certos momentos mais finos, vamos dizer assim, da partida, você tem que gastar um tempo a mais para tentar fazer um lance correto e achar um plano. Eu fiz um movimento sem plano e ele capitalizou em cima, ganhando dois peões e a partida, consequentemente. Beleza? Então, eu vou só mexer mais um pouco no Stockfish, aproveitando que eu mexi aqui, ó. É aqui em cima, lá no computador, você determina quantos segundos ele vai calcular. Esses threads eu não sei direito o que que é, mas eu boto na metade. Memória, eu boto também quase na metade. O tempo de busca por jogada que ele vai fazer, 8 segundos. Com um computador rápido é mais do que o suficiente, eu acredito. E quando você deixa aqui, ó, bastante tempo, ele já está com profundidade 22, ou seja, essas linhas variantes do que pode acontecer, essa é a melhor, depois essa é a segunda melhor, essa é a terceira melhor. Você pode aqui, ó, abrir ela e solicitar a linha toda, né? Então você veria como é que a partida dos dois jogadores jogando praticamente com perfeição a partir desse ponto, o que que pode acontecer. E é muito interessante você fazer isso pegando a tua partida, você vê aqui a pontuação da análise, que a partir do blunder eu fiquei 3 pontos atrás, estava empatado. Então foi um erro que custou a partida. Você pode botar aqui, antes do lance, deixar ele calcular para ver qual lance que ele vai recomendar. E eu achava que era cavalo E5, isso deve ter sido no cálculo rápido, mas ele está falando até rei F2. Rei defendendo mais uma defesa aqui no cavalo. Que você vê hoje em dia o Magnus Carlsen mexendo muito bem com o rei, não deixando o rei passivo lá atrás, né? Então, ó, aqui é outra variante que não estava aparecendo. Aí se eu clicar aqui, ó, já está com profundidade 24. Então acho que é por isso que na hora do cálculo da partida ele calcula muito rápido, mas agora com cálculo de profundidade, essa linha aqui ficou superior a essa, ou empatada pelo menos. Então a gente pode, para ter outra variante, ó, você vê que por esse tabuleiro aqui, como é que vai ficar. Eu vou fazer mais. Vou fazer só até aqui. Eu clico e ele faz automaticamente os lances, que chegou até esse ponto. E ele marca a variante aqui, tá vendo? A de cavalo é 5. Vamos deixar ele calcular, tá vendo? Tá calculando lá em cima, profundidade. E aí ele vai a partir do cavalo E5, que teria uma outra resposta boa, continuar. Eu vou também clicar para ter essa variante. Aí você pode estudar dentro da sua partida capivaresca qual seria. Vamos clicar até aqui, tá? Poderia ter até aqui, mas eu vou fazer só até aqui. Isso aqui só é feito no computador, se não me engano, tá? Quando você usa o celular, eu não consigo ter essa capacidade aqui de abrir a variante inteira e clicar e ver ela toda de uma vez. Você meio que vai clicando lance por lance, e aí é mais demorado porque você tem que esperar o Stockfish ter uma profundidade de análise e um tempo gasto para ter a precisão do que seria efetivamente o lance melhor. Ok? Eu espero então ter ajudado no treinamento aqui do uso da máquina para melhorar seu jogo. Analise sempre as partidas que você perdeu, né?
É uma boa você ver aonde você perdeu, o que que você poderia ter feito para melhorar seu jogo e faça estudo de tática de meio jogo e também de final de jogo, depois que a sua abertura estiver mais ou menos consolidada. Beleza? Grande abraço, tudo de bom para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu.